Ainda começando com você, Igor, a gente vai falar não do presidente da República, mas do presidente do Senado e também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que anunciou e oficializou o retorno do funcionamento das comissões mistas para análise prévia das medidas provisórias. É outra confusão no Congresso Nacional, agora um puxa-colhe entre os presidentes de Senado e Câmara, Igor? Existe possibilidade de se resolver esse novo impasse que eu acho que o Arthur Lira vai querer entesar essa corda, ou não? A situação está bastante complicada na relação diplomática entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na frente das câmeras, claro, eles têm mantido o tom, têm mantido a diplomacia, mas a conversa de bastidor é que realmente, na expressão popular, o bicho está pegando. O que acontece? Pela Constituição, é preciso formar uma comissão mista com a presença de 12 deputados e 12 senadores para analisar as medidas provisórias, que têm força de lei, é editada pelo presidente da República e funcionam como uma espécie de lei. Só que essas medidas provisórias têm um prazo de 120 dias. Depois desses 4 meses, os membros dessa comissão mista precisam aprovar ou vetar essas medidas provisórias. Durante a pandemia, a comissão mista ela foi suspensa para evitar a aglomeração dos parlamentares lá no Congresso Nacional. Então, as medidas provisórias eram votadas diretamente no plenário. Agora que a situação da emergência sanitária está bem mais tranquila, o senador Rodrigo Pacheco quer voltar com as comissões mistas para cumprir o que está na comissão. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que houve uma modernização durante a pandemia e que não há mais a necessidade de comissões mistas. No bastidor, o que rola é Arthur Lira ganhou muito capital político sem as comissões mistas e o Senado Federal ficou de forma secundária, porque não há a presença dos senadores analisando essa situação. O resultado disso a gente confere na reportagem. As comissões mistas são formadas por deputados e senadores e servem para analisar as medidas provisórias do governo federal. Por causa da pandemia de Covid-19, essas comissões foram suspensas em 2020 e as MPs passaram a ser votadas diretamente no plenário. Com a pandemia chegando ao fim, as atividades do Congresso voltaram à normalidade. Daí nasce um impasse. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quer voltar com as comissões mistas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que pretende manter a análise das medidas provisórias direto no plenário. Hoje, no Salão Verde da Câmara, Lira subiu o tom e disse que Pacheco quer protagonismo. Segundo ele, a Câmara está alinhada com o governo federal. Eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. A comissão mista consumia 100 dias, 100 e poucos dias de discussões ou de tentativa de pauta. No mesmo momento, Pacheco, do plenário do Senado, falou que as comissões mistas serão instaladas imediatamente. Por ser o presidente do Congresso Nacional, a palavra final é dele. Retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Medidas provisórias são editadas pelo presidente da República e têm força de lei. No entanto, a validade é de 4 meses e precisam da aprovação de parlamentares para continuarem em vigor. Apesar da determinação de Pacheco, Lira disse que o rito atual vai continuar na Câmara. Enquanto isso, 29 MPs, sendo 13 assinadas por Bolsonaro e 16 assinadas por Lula, estão com prazo quase vencido. Algumas medidas impactam diretamente no dia a dia, como a MP que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Se não for votada até o fim do semestre, cerca de 21 milhões de famílias perdem parte do valor do benefício. Outra medida que pode perder a validade é a que garante a desoneração do diesel até o fim do ano. Se não for votada, o preço do combustível pode subir cerca de R$1. Segundo o ministro das Relações Institucionais, o impasse prejudica milhões de brasileiros. Confiança do governo, o Congresso Nacional vai ser responsável em manter o calendário de votação das medidas provisórias, seja qual for o método e o rito,
para que temas tão importantes como o novo Bolsa Família, né? As famílias começaram a ganhar R$ 600 mais R$ 150 por cada criança a partir dessa semana. O Mais Médicos, que sai como MP, o novo Minha Casa Minha Vida, a recriação do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, da Defesa das Mulheres, do Desenvolvimento Agrário, da própria Ministério das Relações Institucionais, são medidas provisórias. O governo tem confiança de que o Congresso, as duas casas, têm a responsabilidade de garantir um calendário de votação que conclua a votação das MPs no tempo necessário. Bom, o presidente Lira ainda propôs a Pacheco a proposta de emenda constitucional para modernizar essa situação da votação das medidas provisórias. O Senado inteiro, os 81 senadores, não concordaram com Lira. Agora vale o que foi determinado por Pacheco, só que Lira disse que não vai cumprir, vai ser barrado na Câmara. Temos esse impasse. Já foi determinado que as 13 medidas provisórias assinadas por Bolsonaro e que começam a caducar a partir de 30 de abril vão ser votadas direto no plenário. Agora, as 16 medidas provisórias de Lula ainda há um impasse, porque Lira quer que vá direto para o plenário e Pacheco quer que passem pelas comissões mistas. Então, há essa situação e, por enquanto, sem votação, as medidas perdem a validade e as pessoas acabam sofrendo. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, uma situação, Igor, que demonstra o que o governo Lula tem feito até então, que é governar por meio dos decretos. Não conseguiu encaminhar nada. E aqui a gente vê o Arthur Lira colocando uma posição de força diante do Senado e, de fato, tem força, foi eleito com a maioria esmagadora dos colegas de parlamento, mas pode ser que seja só isso mesmo, porque ele chegou lá na presidência da Câmara dos Deputados com o apoio do governo Lula e ele mesmo fala que é o apoio do governo Lula. Então não dá para entender bem o que é essa queda de braço, pode ser uma falta de coordenação política do próprio governo mesmo diante disso aí, dessa situação. Eu ainda posso aproveitar o nosso cientista político para comentar isso, meu diretor? Então, Igor, como é que é isso? Isso demonstra realmente uma desorganização na base política do governo ou é o Arthur Lira mesmo que está fazendo barulho sozinho? O governo ele apoiou tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco. Então, a quem sair vencedor pode pegar bem para o governo, politicamente falando. Agora, é bastante desinteressante para o governo esse impasse, porque Lula fez uma série de medidas provisórias. A gente viu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, listando algumas das medidas mais importantes assinadas por Lula. E são justamente essas medidas que dão capital político ao governo, fazem com que as pessoas apoiem mais o governo, fique um pouquinho mais popular. Então, com esse impasse, fica difícil para o governo federal conquistar um pouquinho mais a confiança das pessoas. Então, cabe ao líder da Câmara, líder do governo na Câmara, líder do governo no Senado e o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, tentar amenizar esse tom, justamente porque são as medidas provisórias de Lula que estão com o futuro indefinido. Vale a regra constitucional, que é o que foi determinado por Pacheco, é o que está na Constituição, e Pacheco também é o presidente do Congresso, a palavra final é dele. Mas agora precisamos convencer Lira de que a regra precisa ser cumprida. Realmente, esse tom de Lira dá mais celeridade, é bom para o governo, só que a Constituição diz o contrário. Então, o governo está meio indeciso, está tentando convencer os dois a chegarem a um acordo, a um consenso.